Boa tarde, gente. Mara Fonseca, mais uma vez aqui no seu Inclusão Azul, com mais uma daquelas nossas pequenas dicas que facilitam o dia a dia. O tema da dica agora é colapso e birra. Por quê? Porque se você tiver conhecimento da diferença entre uma coisa e outra, você vai conseguir ter uma ação mais efetiva com o seu autista. Vamos lá, então? O colapso, ele é diferente da birra por quê? A birra é uma ação consciente da criança para alcançar um objetivo que ela tenha. É uma maneira de manipular os outros. Ou seja, ela quer um brinquedo, ela quer ir a algum lugar, ela quer comer alguma coisa e você disse que não. Essa criança, no momento de birra, ela vai se jogar no chão, ela vai gritar, ela vai fazer 1001 dramatizações para te convencer a fazer o que ela deseja. Mas a birra, se houver uma ação efetiva da sua parte, com autoridade, essa birra ela pode ser interrompida. Existem várias coisas que podem ser feitas. Por exemplo, você pode botar a criança de castigo, você pode tirar da criança uma coisa que ela goste. Tipo, ela gosta muito de ver televisão. Você impede ela de ver televisão, lembrando a ela que ela está de castigo por ter feito uma coisa errada. Porque a birra não é uma coisa certa. Já imaginou se nós adultos começássemos a fazer birra quando o chefe, o marido, o governador desse uma ordem e você não quisesse cumprir? E olha que na nossa vida de adulto, o que mais existe é coisa que a gente não concorda. Então, se todo mundo começar a fazer birra, o mundo se acaba. Só que isso você não aprende aos 30 anos de idade. Isso tem que ser aprendido quando você tem 3, 4 anos. 2 anos, 1 ano. Claro que a ação tomada por uma criança de 1 ano de idade é diferente de uma criança de 4 anos de idade, porque a compreensão delas é diferente. Mas vamos lá. E o colapso? E a crise nervosa do autista? É a mesma coisa? Não é. Por que eu digo isso para você? No normal, a birra da criança, ela vai aumentando, ela vai tomando proporções maiores até ela chegar a um ápice, sabe? A uma intensidade muito maior, ela é crescente. O colapso não, ele é instantâneo, ele acontece simplesmente. Esse colapso, diferente da birra, ele é uma situação inconsciente. É como se a criança desligasse a consciência dela. Tanto que no colapso é normal a criança se autoagredir e agredir as outras pessoas. Você quer um exemplo de colapso? Eu vou falar isso e eu tenho certeza que outras mães vão se identificar. Nós saímos com meu filho, ele queria um encarte de uma loja. Encarte, gente, aquele papelzinho que vem com preços e promoções das lojas. Na loja não tinha. Na hora, quando a gente explicou isso para o Pedro Henrique, ele fez uma cara de choro, abaixou a cabeça e começou a fungar, a soluçar. O que eu achei? Bom, ele está chateado, mas ele vai superar, vai passar bem. Eu estava enganada. Nós passamos pela loja, entramos em um outro estabelecimento, era uma farmácia, e nessa farmácia tinha um balcão de vidro. O que a gente resolveu fazer? Vamos tirar a atenção dele, né, dessa chateação que ele está, e vamos comprar para ele um refrigerante, um suquinho, para ele relaxar. Uma coisa simples. E dependendo da situação da birra, isso também resolve. Uma permuta. Sempre tem que ser? Não, mas às vezes vale a pena. Nós resolvemos fazer dessa forma, já que ele tinha entendido bem, não estava brigando, não estava acontecendo nada. De repente, gente, o Pedro Henrique soltou um berro dentro daquela farmácia, que foi assustador e me pegou de surpresa. A minha salvação é que o pai estava junto dele. Eu estava no caixa, um pouco mais afastada, pagando o refrigerante que eu estava comprando para ele. Ele simplesmente gritou e começou a esmurrar o balcão de vidro da farmácia. Foi o tempo do meu marido segurar, mas ele já tinha dado 2 socos. E não foi um soquinho assim para fazer charme. Foi um soco para arrebentar o balcão. Eu larguei simplesmente o dinheiro, o produto, tudo no caixa e corri em auxílio, porque eu vi que a situação estava muito complicada. A gente segurou o Pedro, né? Deu uma segurada naquele momento. Depois, o que nós fizemos? Meu marido foi pro balcão para pegar o dinheiro de volta, tentar efetuar a compra, enfim. E eu fiquei ali, eu segurei o Pedro por trás, abracei ele, de forma que ele não tivesse como socar nada, ele respirando fundo e chorando. E foi aquele momento assim, foram minutos, mas que pareceram para nós uma eternidade, até que o Pedro Henrique conseguiu focar de novo, conseguiu se reorganizar, e aí a gente saiu da loja, né, comprou refrigerante, enfim, a gente saiu, procurou um lugar mais tranquilo, onde a gente pudesse sentar com ele e ele se reorganizar.
A minha ação, primeira coisa, foi esquecer as pessoas à minha volta. Porque naquele momento você está com o autista para reorganizar. Então você não vai ter tempo, nem condições de reorganizar o seu autista e explicar a Deus e o mundo o que está acontecendo com aquela criança. Então realmente a opinião dos outros sobre a criança ser mal educada, sobre a criança não ter modos, realmente não importa. Porque naquele momento o teu foco é aquela criança. Ela precisa conseguir encontrar um ponto de equilíbrio. E sozinha ela não encontra. Você é o ponto de equilíbrio. Então, a primeira coisa no momento de crise, no momento de colapso, respira fundo e se organiza. O primeiro ponto de equilíbrio que você tem que encontrar é o seu. Porque se você se desorganizar, a criança já está desorganizada e ela não vai conseguir voltar. E uma criança em colapso, se você já passou por isso, você tem ideia do que eu estou falando. É assustador, gente, é desesperador. Eles têm ação autodestrutiva, sabe? Eles batem com cabeça, eles se mordem, eles fazem coisas que uma criança dentro de uma birra com certeza não faz. Porque eles perdem a noção. Então essas coisas, essa sensibilidade, essa dor, ela não acontece, ela é desligada naquele momento. A criança com birra, ela não faz isso. Por quê? Porque dói. Então ela tem essa consciência. O autista não tem. Então, se você tá numa situação em que a criança está em colapso, primeira coisa, desliga o mundo externo. Foca naquela criança e principalmente foca em você. Você precisa estar consciente, você precisa estar tranquilo, precisa estar calmo para que você consiga resolver. Mas, Mara, toda vez eu vou conseguir essa consciência, esse equilíbrio? Não vai, gente, nós somos humanos. Existem aqueles momentos em que a criança tem um colapso no momento de crise que você está vivendo. Sabe? Tipo, você acabou de receber uma notícia ruim, uma notícia que te desesperou. Você vai conseguir encontrar esse equilíbrio? Não. Só que a vida da mãe, do pai, do cuidador da pessoa, da criança que é portadora do transtorno do espectro autista é uma batalha. Você mata um leão a cada dia. Então, lidar com essa birra, lidar com esse colapso, identificar quando uma coisa e outra está acontecendo, faz parte do nosso dia a dia. Acertar 100% o que fazer nesses momentos, querido, querida, não se culpe, não se desespere. Nem sempre você consegue. Eu nem sempre consigo. A diferença não está em conseguir ou não. A diferença está em buscar alcançar isso ou não. Então, se você consegue, na maioria das vezes, resolver, parabéns, você está bem. Porque existem aqueles que largam de mão. Ah, deixa pra lá, deixa chorar. Nem sempre. Não é assim, não é esse o caminho, sabe? Então o caminho, na minha opinião, não é o acertar. O caminho, na minha opinião, é o buscar descobrir como resolver. Às vezes vai funcionar, às vezes não. Como na vida tudo é assim. Na vida nada é preto no branco, branco no preto. Em alguns momentos a gente acerta, em alguns momentos a gente erra. Independente da sua criança ser autista ou não, você é mãe, você é pai, você é gente. Não existem super mães, não existem pais perfeitos. Existem pais e mães que buscam dar uma qualidade de vida aos filhos. Isso independente dele ser autista ou não. Então, gente, a minha dica de hoje é essa. E vale dizer, então, para esse vídeo especificamente, paz, serenidade, tranquilidade para alcançar um patamar melhor. E, bem, gente, acompanhem os nossos vídeos, postem aí um ok pra gente, compartilhe com outras pessoas, porque, como eu já falei antes, o objetivo dos nossos vídeos é divulgar maneiras de ajudar os autistas a terem uma qualidade de vida melhor. Então, nada melhor do que compartilharmos uns com os outros. Obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.